Olá, dividinhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a tia Michele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ser humano e a sua relação com o mundo e com a natureza. Vamos retomar um pouquinho o que vimos na aula passada da diferença existente entre os seres humanos e os outros animais. Percebemos em nossas aulas que a diferença básica que existe entre o ser humano e os outros animais é a capacidade que nós temos de raciocinar, a capacidade que nós temos de ter uma consciência sobre as coisas que a gente faz, sobre as coisas que fazem parte da nossa vida e aí por diante. Para começarmos aí a falar um pouquinho sobre essa relação do ser humano com o mundo, com a natureza, vamos falar um pouquinho sobre Phineas e Ferb. Phineas e Ferb são dois irmãos que eles gostam de inventar coisas. Eles gostam de fazer coisas muito criativas, inventar coisas mirabolantes que normalmente a gente não pensa em fazer. Essas invenções são expressões da nossa consciência. Por quê? Vamos nos lembrar. Nós, seres humanos, temos consciência e raciocinamos. Os outros animais, não. Apesar de que no desenho, o Kip Perry, o ornitorrinco deles, ele tem aí uma consciência, mas a gente sabe que é coisa de desenho animado, como a gente já viu lá no primeiro capítulo. No começo do desenho de Phineas e Ferb, eles estão lá sentados, estão entediados e falam assim: nossa, nossas férias já estão acabando, precisamos fazer alguma coisa, porque quando a gente chega de férias, a gente quer contar para os nossos colegas o que nós fizemos e é muito chato se a gente chega lá e não falar nada. Aí ele tem a incrível ideia de assim: e aí, e se eu criasse uma montanha-russa? No caso, construir, porque a ideia de montanha-russa ela já existe, né? Aí ele começa a conversar ali com o irmão dele, que não é muito de conversar, mas ele age ali junto, os dois se entendem. E aí ele começa a ter essa ideia. Ao começar a ter essa ideia, ele começa a montar, inventar, e chama uma pessoa e chama outra, e chama uma pessoa e chama outra para tentar montar essa montanha-russa. E aí que tá, eles têm uma irmã mais velha que não gosta muito dessa história deles ficarem inventando coisas e tudo ela quer contar pra mãe que eles estão aprontando. Só que ela nunca consegue mostrar pra mãe que eles estão aprontando, inclusive ela fica furiosa porque não consegue. Aí nesse mundo imaginativo da invenção da consciência de Phineas e Ferb, eles conseguem até manejar essa montanha-russa de um lugar pro outro com um imã gigante. Coisas que só vai existir mesmo na imaginação da gente, porque não teria como fazer isso, se fosse fazer isso teria uma mão de obra muito grande e por aí vai. O que é que isso quer dizer? Que assim como os desenhos animados, os seres humanos ao longo do tempo, eles modificaram a natureza e fizeram diversas construções. Ou seja, nós seres humanos estamos em contato com a natureza. O que é que isso quer dizer? Que nós seres humanos temos as nossas necessidades básicas e que, diante do fato de nós termos consciência, nós modificamos a natureza ao nosso favor para atender às nossas necessidades, para que essas necessidades sejam supridas. Então, quando a gente pensa em moradia, às vezes aquele lugar que a casa está construída tinha uma parte da natureza, como árvores. E aí precisou se haver uma modificação dessa natureza para que se fosse construída uma casa ali. Isso diz respeito só a construções de casa? Não, a construção de qualquer coisa que se diz respeito para atender a necessidade do ser humano, como estradas, como fábricas, como carros. Tudo isso que nós seres humanos construímos em prol de atender às nossas necessidades são coisas que vêm da nossa consciência, da nossa cabeça e que a gente inventa para conseguir suprir essa necessidade. E essa invenção vai ser uma expressão da nossa consciência. Então, do mesmo jeito que nos desenhos animados, eles fazem essa modificação da natureza ao longo do tempo, o ser humano faz a mesma coisa. Ao longo do tempo nós vamos modificando a natureza e essa modificação vai ser de acordo aquilo que vai suprir as nossas necessidades. Só que aí é que tá.
É preciso refletir sobre as razões que fazem com que o ser humano transforme o mundo em que vive, porque nós podemos perceber que essa transformação do mundo pode causar danos tanto a nós mesmos quanto à natureza. Aí vem no livro de vocês também uma música chamada Comida, que é uma música de Arnaldo Antunes, que ele vem refletindo aí sobre algumas coisas. Vamos lá. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. O que isso quer dizer, tia? Porque ele tá falando um monte de coisa aí, eu não entendi muito bem, não. Lembrando da necessidade que nós seres humanos temos em relação a várias coisas, a gente consegue perceber que ele vem falando aí que a água é uma bebida para nós e que, no caso, o pasto aí é uma comida que seria para os animais. Vamos colocar assim. Só que às vezes o que acontece? Às vezes a gente está com sede e essa sede não é necessariamente de água, de suco, ou refrigerante, ou chá, ou café. A mesma coisa acontece com a comida. Às vezes a gente tá com fome e às vezes essa fome que a gente fala aquela coisa assim, ai não, eu tô com fome, mas eu tô com uma fome de comer um hambúrguer, tô com uma fome de comer uma pizza ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Que ele vem falando aí que a gente não quer só comida, não é só comida no sentido de suprir a nossa necessidade alimentícia, mas é no sentido também da gente alimentar a nossa necessidade de gosto que nós temos, porque nós temos características de personalidade que vem com a nossa criação e às vezes não tem muita ligação com a criação, vai de gosto pessoal mesmo que nós temos, e às vezes a gente vai gostar de uma comida e às vezes não vai gostar. Isso é de cada um. Por isso que ele vem falando aí, a gente não quer só comida, a vida do ser humano não é só comer, não é só beber, não é só morar. As pessoas, elas têm necessidade de se divertir, têm necessidade de apreciar a arte, têm necessidade de estar em comunhão com as outras pessoas que fazem parte disso. E aí ele vem falando que a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade, que seria no sentido de nós não estamos em busca apenas de dinheiro, porque não é só o dinheiro que iria comprar tudo aquilo que a gente precisa. Porque existem necessidades que não são supridas com o dinheiro, como por exemplo, o amor, a amizade ou sentimentos que nós temos com as outras pessoas e que também nós queremos uma retribuição desse sentimento que nós temos. Quando ele fala que não é só o dinheiro que vai suprir a nossa necessidade, é o fato de que nós queremos as coisas por inteiro e não pela metade. Quem aí nunca passou por uma situação em que você achava que estava se sentindo de lado por alguma pessoa que você gosta muito? Então, esse pela metade seria basicamente de que às vezes a gente não quer dividir com as outras pessoas, não apenas a noção de dividir alimento, alguma coisa que a gente gosta muito, mas também às vezes dividir afeto. Esse dividir que tia fala de querer por inteiro é que a gente quer o afeto das pessoas por inteiro. Às vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente quer que a pessoa tenha atenção ao que nós estamos falando. Mas será que nós também estamos tendo atenção ao que essa pessoa está falando? Isso vale para uma reflexão. E aí ele vem falando aí coisas que fazem parte, basicamente, da consciência humana, que é a diversão e a arte, que é ir para qualquer parte. Ele fala da necessidade, do desejo, da vontade, que os três não querem necessariamente dizer que são a mesma coisa, eles são diferentes, porque o desejo é algo que você quer, mas que necessariamente você não precisa realizar naquele momento. A necessidade é algo que a gente precisa, e a vontade geralmente é algo que é passageiro. Do tipo, tô com vontade de comer uma coxinha agora, só que essa vontade ela pode passar. O desejo já é algo que a gente pode ter como objetivo. Eu desejo, quando ficar mais velho, ser um médico, ser um professor, ser um jogador de futebol. É um desejo no sentido de você alcançar aquele objetivo. E a necessidade vai ser basicamente aquilo que nós precisamos para sobreviver. E é aí que a gente começa a observar uma coisa. No livro de vocês vem falando aí sobre a cultura, que
que seria o conjunto de conhecimentos e tecnologias que permitiu as modificações na natureza e o desenvolvimento da civilização, ou seja, tudo aquilo que o ser humano adquiriu em conhecimento e tecnologia, lembrando que tecnologia é tudo aquilo que o ser humano faz para facilitar a sua vida. Então, o copo pode ser uma tecnologia, que ele foi criado em prol de facilitar a vida do ser humano. Não é só tablet, celular, computador, robô, que são tecnologia. E aí nós percebemos o quê? Todo o conhecimento que o ser humano ele tem, toda a tecnologia que ele criou, permite com que a gente modifique a natureza. Haja um desenvolvimento da civilização. E aí vem dizendo o seguinte, no livro de vocês: as formas humanas de lidar com necessidades, como moradia, alimentação e segurança, podem ser diferentes de acordo com o lugar em que se vive. Por isso, se você viajar para um país distante do seu, por exemplo, poderá perceber diferenças do idioma falado, nas características das moradias, na alimentação, nos costumes e na cultura. Nós sabemos que o mundo ele é grande e cada lugar desse mundo vai tratar as coisas de uma forma diferente da forma que nós tratamos. Por quê? Vai depender aí do que tia Michele já vem falando. Qual é o contexto histórico? Qual é o contexto geográfico daquele lugar? Esses contextos aí vão fazer com que as pessoas elas busquem melhorar as suas vidas, que elas busquem aí como fazer para atender essas necessidades. Então, as necessidades elas também vão depender de como é o lugar em que as pessoas estão vivendo. E aí, as pessoas vão começar a observar e a utilizar a sua consciência na criação de coisas, de tecnologias, para que ajude-a a conseguir sobreviver. E essas criações tecnológicas, seja ela mais simples ou ela mais complexa, vai fazer com que o ser humano ele modifique a natureza. Vamos ver aí algumas diferenças culturais. Nós temos aí na alimentação. A alimentação ela pode ser diferente de um lugar para o outro. Temos aí como a alimentação no Brasil, na Índia e no Japão. No Brasil nós temos um território que ele é muito vasto. Mesmo dentro desse território nós temos alimentos que são diferentes de uma região para outra. O que é que vai proporcionar essa alimentação diferente de uma região para outra? Qual alimento que esse clima proporciona que a gente consiga cultivar? Como é que vai fazer para a gente conseguir manter esses alimentos? Da mesma forma acontece na Índia, da mesma forma acontece no Japão. O Brasil tem uma extensão territorial grande, então permite que a gente crie boi e vaca. E aí a nossa alimentação vai ser baseado na produção de carne bovina. Vamos fazer uma comparação com o Japão. A extensão territorial do Japão ela é menor. Não tem como as pessoas criarem uma grande quantidade de gado para suprir essa necessidade. Então, geralmente eles comem peixe, porque geograficamente falando, ao redor do território do Japão, nós temos aí o oceano, os mares, que proporcionam o quê? Que essas pessoas se alimentem de peixe. É mais fácil você encontrar peixe, então eles vão se alimentar de peixe. Temos também a moradia. Nós temos aí um exemplo de moradia no Brasil, no Japão e Marrakech. Vamos reparar uma coisa, o Brasil sendo um território extenso, nós temos aí desde construções que são feitas de bloco, de tijolo e por aí vai, como também construções que são feitas de madeira, construções que são feitas de taipa. Nos lugares que são mais quentes, construções de alvenaria, de tijolo. Nos lugares que são mais frios, construções que são feitas de madeira, para ter um isolamento térmico e conseguir deixar quentinho. Temos também a vestimenta, a forma como as pessoas se vestem. Nós temos aí a forma como o pessoal no México se veste, a forma no Japão e a forma na Índia. Isso quer dizer que todo mundo no Japão vai se vestir assim? Não. Quer dizer que todo mundo no México vai se vestir assim? Não. Quer dizer que todo mundo na Índia vai se vestir assim? Mais ou menos, porque a Índia é mais rigorosa na questão da vestimenta. No Brasil, nós vamos utilizar a vestimenta de acordo ao clima. Quando tá calor, roupas mais leves. Quando tá frio,
roupas são mais quentes, que nos aqueçam. Nesses 3 países, essas 3 imagens que nós temos aí são imagens que representam a cultura local desses países, que não quer dizer necessariamente que eles vão se vestir assim o tempo todo, mas é algo que é característico daquele lugar. E é aí que nós damos continuidade ao que vem falando no livro de vocês. Com o desenvolvimento da humanidade, por meio da cultura, a natureza foi e continua sendo transformada. Os conhecimentos acumulados pelo ser humano ao longo do tempo interferem na sociedade e a cada geração o conhecimento e a tecnologia ampliam-se. Ou seja, quanto mais nós seres humaninhos acumulamos conhecimento ao longo do tempo, nós vamos aí modificando a natureza, nós vamos ampliando essa tecnologia e nós vamos adquirindo mais conhecimento. Isso porque nós vamos experimentando as coisas, inventando as coisas, graças ao quê? Ao nosso raciocínio, à nossa consciência. E é aí que nós vamos para o tesouro escondido, que diz o seguinte: a cultura é o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas, fixa, age efeito favorável e, com o resultado da ação exercida, converte em ideias as imagens e as lembranças, a princípio colocadas às realidades sensíveis e depois generalizadas desse contato inventivo com o mundo natural. Misericórdia, tia, e agora? Vamos lá com tia Michele. Repare só, a cultura, como tia Michele falou, vai ser tudo aquilo que nós seres humaninhos fazemos, não é? Isso tanto material como também de costumes, vamos dizer assim. Então, o processo pelo qual nós seres humaninhos acumulamos aí as experiências que nós temos. Quando a tia Michele fala de experiência, não quer dizer só necessariamente experiência de laboratório, mas as experiências de coisas que a gente vive, como as coisas que a gente vai comendo, como a gente percebe o mundo com os nossos 5 sentidos. A gente vai sendo capaz aí de ter um discernimento entre as coisas, ou seja, a gente vai aprendendo o que cada coisa é, o que cada coisa significa pra gente, e a gente vai fixar as coisas que são boas, ou seja, as experiências que eu tiver que forem positivas, eu vou guardar dentro de mim. As coisas que forem negativas, eu vou tender a não querer muito perto de mim. Por exemplo, existem pessoas que sabem que há uma necessidade de ir ao médico tomar injeção ou retirar o sangue, mas tem gente que não gosta, que tem aversão, porque aquilo foi uma experiência que não foi muito agradável. Como não foi uma experiência agradável, a pessoa vai tender a evitar, mas querendo ou não, ela vai precisar conviver com isso, porque às vezes a gente precisa fazer exame para saber se está tudo bem com a gente. É aí que nós vamos para o que é o tesouro escondido, que diz o seguinte: quando se pensa no quanto a humanidade e a natureza mudaram ao longo do tempo, compreende-se que essas mudanças não aconteceram da noite para o dia, mas durante um longo período de tempo, que pode ser medido em dias, meses, anos, séculos ou milênios. Hoje, você e sua família, seus vizinhos, seus amigos e muitas outras pessoas são responsáveis pelas modificações do espaço onde vivem. Da mesma forma, milhões de pessoas vieram antes de você e viveram de modos diferentes. As coisas que fazem parte da história, elas vão dizer muito sobre a forma como nós modificamos a natureza hoje. Quais são as modificações que os seres humanos têm em relação a tudo que existe? Porque essas mudanças, elas não foram repentinas. É aí que nós podemos perceber uma coisa: a história é formada por ações e transformações realizadas pela humanidade ao longo do tempo. As transformações na Terra e no modo de vida humano são constantes, pois a cada geração surgem novos costumes, outras necessidades e novas ferramentas tecnológicas. Ou seja, com o tempo, as modificações na natureza, elas vão ocorrendo. Essas modificações, elas fazem parte da história, que são as ações que nós temos aí com relação ao ambiente. Temos aqui um exemplo da nossa cidade, que é Itabuna. Temos aí a Praça Dambe, nos anos de 1900, por aí, e como ela é hoje em dia.
há uma diferença aí de uma para outra. Houve uma modificação nessa paisagem. A paisagem ela mudou. Nesse caso mudou ali o ambiente. Então não foi só a natureza em si, mas também teve uma modificação do ambiente. E é aí que nós compreendemos uma coisa, que a cultura, ela faz parte desse conjunto de conhecimentos e tecnologias que existem em um lugar. Vai ser basicamente tudo aquilo que o ser humano produz para poder facilitar a sua vida, que seria a tecnologia, mas não é apenas coisas materiais, como também costumes e regras e por aí vai. Agora é a sua vez de filosofar. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!